Ezequiel, capítulo 40. No 25º ano de nosso cativeiro, no princípio do ano, aos 10 do mês, aos 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como um edifício de uma cidade ao sul. E havendo-me levado ali, eis um homem cuja aparência era como a aparência de bronze, e tinha um cordel de linho em sua mão, e uma cana de medir, e ele estava em pé à porta. E aquele homem me falou: Filho do homem, olha com teus olhos, ouve com teus ouvidos, e põe teu coração em tudo quanto eu te mostrar, pois foste trazido aqui para que eu te mostrasse. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo o que vires. E eis, um muro fora do templo ao redor, e na mão daquele homem uma cana de medir de 6 covados, cada côvado de um côvado e um palmo. E mediu a largura do edifício de uma cana, e a altura, de outra cana. Então ele veio à porta que estava voltada para o oriente, subiu por seus degraus, e mediu o umbral da porta de uma cana de largura, e o outro umbral de outra cana de largura. E cada câmara tinha uma cana de comprimento, e uma cana de largo, e entre as câmaras eram 5 covados, e o umbral da porta junto ao pórtico da porta por dentro, uma cana. Também mediu o pórtico da porta por dentro, uma cana. Então mediu o pórtico da porta, de 8 covados, e seus pilares de 2 covados, e o pórtico da porta por dentro. E as câmaras pequenas da porta do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro, todas as 3 de uma mesma medida, também os pilares de um lado e do outro tinham uma mesma medida. E mediu a largura da entrada da porta, de 10 covados, o comprimento do portal era de 13 covados. E o espaço de diante das câmaras pequenas era de um côvado de um lado, e de um côvado do outro lado, e cada câmara tinha 6 covados de um lado, e 6 covados do outro. Então mediu a porta desde o teto da uma câmara pequena até o teto da outra, 25 covados de largura, porta contra porta. Também fez medição com os pilares de 60 covados, o pilar do pátio ao redor da porta. E desde a dianteira da porta de entrada até a dianteira do pórtico da porta interior havia 50 covados. Havia também janelas estreitas nas câmaras pequenas, e em seus pilares por dentro ao redor da porta, e assim também nos pórticos, e as janelas estavam ao redor por dentro, e em cada poste havia palmeiras. Então me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento feito no pátio ao redor, 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento ao lado das portas era equivalente ao comprimento das portas, este era o pavimento inferior. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do pátio interior pelo lado de fora, 100 covados pelo oriente e pelo norte. E quanto à porta que estava voltada para o norte no átrio exterior, mediu seu comprimento e sua largura. E suas câmaras pequenas eram 3 de um lado, e 3 de outro, e seus pilares e seus pórticos eram da mesma medida da primeira porta, 50 covados era seu comprimento, e a largura era de 25 covados. E suas janelas, e seu pórtico, e suas palmeiras, eram da medida da porta que estava voltada para o oriente, e subiam a ela por 7 degraus, e seus alpendres eram diante deles. E havia uma porta do pátio interior que ficava em frente da porta ao norte, e assim também outra ao oriente, e mediu de porta a porta 100 covados. Então me levou em direção ao sul, e eis que havia uma porta para o sul, e mediu seus pilares e seu pórtico, conforme a estas medidas. E também tinha janelas, assim como havia janelas no seu pórtico em redor, o comprimento era de 50 covados, e a largura de 25 covados. E suas subidas eram de 7 degraus, com seu pórtico diante deles, e tinha palmeiras de um lado e do outro em seus pilares. Também havia uma porta no pátio interior voltada para o sul, e mediu de porta a porta para o sul, 100 covados. Então ele me levou ao pátio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme a estas medidas. E suas câmaras pequenas, e seus pilares e seu pórtico eram conforme a estas medidas, e também tinham janelas ao redor de seus alpendres, o comprimento era de 50 covados, e de a largura de 25 covados. E o pórtico em redor era de 25 covados de comprimento e 5 covados de largura. E seu pórtico estava no pátio externo, com palmeiras em seus pilares, e suas subidas eram de 8 degraus. Depois me levou ao pátio interior, para o oriente,
e mediu a porta conforme a estas medidas, assim como suas câmaras pequenas, seus pilares, e seu pórtico, conforme a estas medidas, e também tinha suas janelas ao redor de seu pórtico. O comprimento era de 50 covados, e a largura de 25 covados. E seu pórtico estava no pátio externo, com palmeiras em seus postes de um lado e do outro, e suas subidas eram de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme a estas medidas, suas câmaras pequenas, seus pilares, e seus arcos, também tinham janelas ao redor. O comprimento era de 50 covados, e a largura de 25 covados. E seus pilares estavam no pátio exterior, com palmeiras em seus pilares de um lado e do outro, e suas subidas eram de 8 degraus. E sua câmara e sua porta estavam junto dos pilares das portas, onde lavavam o holocausto. E no pórtico da porta havia 2 mesas de um lado, e outras 2 do outro, para nelas degolar o holocausto, o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa. E ao lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e do outro lado que estava no pórtico da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um lado, e 4 mesas do outro lado, junto à porta, 8 mesas, sobre as quais degolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, de 1 côvado e meio de comprimento, e 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado de altura. Sobre elas eram postos os instrumentos com que degolavam a oferta de queima e o sacrifício. E havia ganchos de 1 palmo, dispostos por dentro ao redor, e sobre as mesas a carne da oferta. E de fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores no pátio de dentro que era do lado da porta do norte, as quais estavam voltadas para o sul, uma estava ao lado da porta do oriente que estava voltada para o norte. E me falou: esta câmara que está voltada para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que está voltada para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadoc, dentre os filhos de Levi os que se achegam ao Senhor, para o servir. E mediu o pátio, 100 covados de comprimento, e 100 covados de largura, quadrado, e o altar estava diante do templo. Então ele me levou ao pórtico do templo, e mediu cada pilar do pórtico, 5 covados de um lado, e 5 covados do outro, e a largura da porta era 3 covados de um lado, e 3 covados do outro. O comprimento do pórtico era 20 covados, e a largura 11 covados, e era com degraus, pelos quais se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de um lado, e outra do outro.